Antes de entrar no assunto do meu pronunciamento de hoje, quero parabenizar o senador Mozarildo Cavalcante pelo trabalho que ele vem fazendo no sentido de encontrar um consenso para que nós possamos efetivamente aprovarmos o projeto que regulamente a emancipação ou a junção de municípios. Eu quero parabenizá-lo, sei do esforço que Vossa Excelência está fazendo. Foi o autor do projeto que foi aqui aprovado no Congresso e vetado pela presidenta Dilma, e é o autor desse novo projeto que, de consenso, deverá ser aprovado, se Deus quiser, no dia de hoje, no Senado Federal, e antes do dia 20 de maio, que é o prazo para a apresentação do veto do projeto que foi do veto da presidenta, antes do dia 20 de maio, ser aprovado também na Câmara, para que nós possamos, então, termos regulamentada essa criação de novos municípios. Eu tenho aqui, senador Mozarildo, todas as vezes que o projeto está em pauta, que vai voltar à pauta ou se vai derrubar o veto, chegam a Brasília vereadores, lideranças de todas as partes do Brasil pela necessidade de ter essa lei regulamentada. Eu quero aqui registrar com alegria o Alex Santiago, que é vereador de Redenção no Pará, no sul do Pará. O Alex está aí, é do PRP, companheiro, e que está também nessa luta pela emancipação de distritos, na transformação de distritos em municípios. Nós temos aqui o Rony Reck, de Castelo dos Sonhos. Já falamos aqui de Castelo dos Sonhos diversas vezes. Por quê? Porque talvez seja singular no Brasil. É um distrito que fica a 1.100 quilômetros da sede do município, que é Altamira, que é o maior município do mundo, Altamira, no estado do Pará. Tem aqui lideranças também de São Paulo, José Nunes Filho, do Ceará, Luiz Faria, ou seja, o Brasil inteiro se desloca para Brasília, né, para dar o apoio das lideranças locais desses distritos ou dos municípios para que esse processo realmente seja votado. O senador Jorge Viana já nos tranquilizou, dizendo que colocará em pauta na sessão de hoje, na ordem do dia de hoje, do projeto que Vossa Excelência, senador Mozarildo, buscou com outros parlamentares para elaborar o consenso. Parabéns. E parabéns também ao Brasil, como Vossa Excelência colocou, nós temos poucos municípios, principalmente na nossa região, na região amazônica, que o estado do Pará, como o segundo maior estado da Federação Brasileira, só tem 144 municípios. Mas meu pronunciamento de hoje, presidente, senador Jorge Viana, veio de falar que o mito atribuído à presidenta Dilma, desde que era titular do Ministério das Minas e Energias, de reverenciada gerente, capaz de solucionar todos os problemas brasileiros, mostra-se cada vez mais frágil, uma verdadeira estratégia de marketing. O preço que pagamos por esta obra ficcional, como sociedade e indivíduos, é a constante e crescente degradação dos serviços públicos. Todos os serviços públicos. Isto sem contar as reiteradas perdas no mercado mundial e o inegável declínio de credibilidade do país às vésperas de evento global de peso e visibilidade incomuns à Copa do Mundo. A menos de 6 meses das eleições presidenciais de outubro, em meio a sucessivos escândalos, o governo do Partido dos Trabalhadores não dá satisfações ao cidadão brasileiro. Na verdade, não tem o que dizer diante de sua estrutural incapacidade de lidar corretamente com a coisa pública. A fama de grande e austera executiva da presidente perdeu o brilho com a revelação de sua lamentável participação na aquisição escandalosa da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Pior ainda, foi a tentativa de jogar a responsabilidade no colo dos outros. O próprio ex-presidente da Petrobras,
Sérgio Gabrielli, disse em entrevista ao Estadão que Dilma, que era ministra da Casa Civil e presidiu o Conselho, aspas, não pode fugir da responsabilidade dela, fecho aspas. Em se tratar da Petrobras, vale registrar que, segundo o ranking mais recente da consultoria IHS, entre as 10 maiores companhias de energia do mundo, apenas a Petrobras acumula queda de valor de mercado entre 2009, quando o mundo sofreu o impacto agudo da crise, e 2014. Então, as 9 outras empresas tiveram ganho de valor de mercado entre o ano da crise, 2009 e 2014. Somente a Petrobras continua amargando a perda de valor de mercado. As demais conseguiram, como eu disse, trafegar pelos anos difíceis e se reerguer. A percepção popular capturou a incapacidade do governo de dar consequência a seus mais primários projetos voltados para a sociedade. Tudo fica no marketing e na enganação. Não há, nas diversas áreas de competência do governo federal, sobre a regência do PT, sequer uma em que se possa encontrar desempenho e resultados com nível de excelência. A performance do atual governo é sofrível, para dizer o mínimo, em todas e em cada uma de suas diversas expressões. Com o ministério inchado, 39 ministérios, e leiloado ao sabor das conveniências de momento, a administração pública brasileira tornou-se cara e improdutiva, incapaz de atender às reais necessidades da sociedade. À guisa de rápido exemplo do desmanche da burocracia estatal, tome-se o tripé tradicional de qualquer administração, as secretarias de Estado de Justiça, da Fazenda e das Relações Exteriores. A pasta da Justiça encontra-se nas mãos de um dos coordenadores da campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010, o qual, para dar cumprimento às ordens ou pitacos do Palácio do Planalto, na maioria das vezes precisa esquecer a elevada complexidade do ministério que comanda. No Ministério da Fazenda, o Brasil tem um petista cujas previsões econômicas derretem-se sucessivamente, sem qualquer cerimônia, ao analisar a evolução de vários parâmetros macroeconômicos de abril de 2013 até hoje. Constatamos que os fundamentos da economia brasileira estão se deteriorando de forma acelerada. Ontem as mídias mostraram à população brasileira, através dos telejornais e na mídia escrita de hoje, que a inflação projetada para os próximos meses aumentou de 5,7% para 6,51%, extrapolando desta forma o teto da meta. Quer dizer, a meta era 4%, o teto 6,5%, o governo passou a trabalhar com o teto como se fosse a meta e agora já está correndo o risco de extrapolar esse teto da meta. A previsão de 6,51%. E isso, apesar do esforço do Banco Central, que na tentativa de controlá-la, elevou a taxa básica de juros no mesmo período, de 7,25% ao ano para 11% ao ano. E apesar uma das dos juros maiores do mundo, taxas de juros, e apesar da manipulação artificial das tarifas de energia e do preço dos combustíveis, uma conta que terá um inevitável reflexo na inflação futura. Enquanto isso, as expectativas do crescimento do PIB vêm caindo. Em abril de 2013, esperava-se um crescimento de 3,5%. Hoje, fala-se em 1,63%. A percepção de que nossa economia esteja descompensada não se restringe aos analistas do mercado. O consumidor no supermercado também sabe disso. Enfim, no Ministério das Relações Exteriores, a Casa do Rio Branco, tradicional repositório dos melhores talentos do Serviço Público Nacional, quem dá as cartas na política externa é o assessor especial Marco Aurélio Garcia, o homem de confiança de Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido top. Com a proximidade das eleições, a população brasileira começa a refletir com mais intensidade sobre as realidades que a cercam. Percebe a todo momento o enorme peso da tributação em seu próprio bolso, sem qualquer contrapartida do governo federal. Assim, começa a sinalizar
com crescente desenvoltura que é hora de mudar. E as recentes pesquisas de opinião traduzem esse anseio de mudança. A era petista, marcada por desmandos, escândalos, malfeitos, eufemismo adotado pelo governo petista e desperdício de recursos públicos, parece estar na iminência de cumprir seu ciclo. A decisão do Supremo Tribunal Federal que esta Casa e o Brasil aguarda sobre a instalação da CPI da Petrobras é vital para o regime democrático brasileiro. O que está em jogo, senhoras senadoras, senhores senadores, é a sobrevivência de uma prerrogativa do Congresso Nacional, que é de instalar CPI, e um direito da minoria, que é propor a investigação de ações do Poder Executivo. Que prevaleça a democracia e o respeito à Constituição. Era o que tínhamos a dizer, e agradecendo a Vossa Excelência por nos ter ampliado o prazo.